Eu sou o professor Leandro Rodrigues, professora Aline de Almeida Rodrigues e Aline Neves. Estamos aqui para poder falar hoje, conversar um pouquinho sobre o gênero carta, para esse prêmio importante, que é o prêmio Estação Leitura Livros Transformam Vidas. E o tema que nós sugerimos e que vai ser utilizado é que o participante vai ter que redigir uma carta de agradecimento ao autor do livro que impactou a sua vida. E aí vamos fazer um bate-papo. Aline, bom dia para vocês. E fiquem à vontade. O que vocês gostariam de falar sobre a carta? Eu queria começar falando um pouquinho, sobre a carta enquanto gênero, que a carta ela tem uma intenção comunicativa e ela pode abordar, desde um contexto mais formal até um contexto mais pessoal, mais informal. E elas são registros concretos, dos mais diversos contextos comunicativos, desde os contextos como memórias pessoais, e aí a gente tem uma série de cartas que a gente poderia comentar sobre isso, até as memórias mais históricas, a Carta de Caminha, a Carta de Américo Vespúcio, a Mundos Novos, ela tem aí diversas faces. Essa possibilidade de a gente conseguir perceber nela, tanto em termos literários quanto no encontro que a gente tem com o outro, com o nosso destinatário, marcas históricas. Então, apesar de ter essa possibilidade de trazer um olhar extremamente subjetivo, uma linguagem um pouco menos formal, há também a presença, tanto nessas cartas, que a Aline citou, algumas aí famosas, quanto numa carta que a gente pode perceber como exemplo o que está sendo solicitado pelo concurso, desse encontro nosso com o autor que marcou a nossa vida. Tem aí uma questão pessoal, mas há uma possibilidade literária de trazer aspectos históricos, de extrapolar a utilização da linguagem, da língua como recurso literário, como recurso estilístico. Então, a carta é um gênero que abre várias possibilidades. O que mais me encanta no gênero carta é essa possibilidade de diversos gêneros dentro de um mesmo gênero. É uma coisa assim, a carta é a forma de comunicação mais antiga da humanidade. Então, hoje em dia, em que nós temos WhatsApp, redes sociais, tantas coisas, e as informações elas chegam de maneira tão instantânea e também tão picada, a carta ela trazia consigo toda uma espera, aquele momento do carteiro, na época do carteiro, óbvio, porque antes não era nem com a questão do carteiro, havia toda a espera, toda uma afetividade que envolve a carta. E também temos a questão da possibilidade, como eu falei, de diversos gêneros, de um poema estar dentro de um gênero carta, um conto, uma crônica. Nós temos romance epistolar, Werther é um dos mais famosos, que inaugurou o romantismo na Alemanha, o romance do Goethe é um romance epistolar. Então a carta ela nos dá uma diversidade muito grande, é uma coisa muito impactante. E aí eu acho que a gente poderia também comentar o que vocês, uma carta que marcou, uma carta que vocês acham, pessoas que vocês conheceram sobre, que vocês estudaram e já leram sobre cartas, fiquem à vontade para comentar qualquer carta, música. Bom, eu vou falar, na verdade, sobre uma das cartas, na verdade, que a gente não sabe, é um dos mistérios da literatura portuguesa, que são as cartas portuguesas, que supostamente teriam sido escritas pela Mariana Alcoforado, e que chegaram aos nossos dias. Até hoje há toda uma polêmica envolvendo a autoria, uma disputa entre Portugal e França a respeito de quem seriam os autores dessas cartas da Mariana. E são cartas de amor escritas, então, por ela a um conde chamado Chamilly. E essas cartas, acho que para hoje, na minha vida, são as que eu mais gosto, pelo mistério, por saber se foram escritas ou não por ela, mas que acabaram se tornando um dos símbolos dessa literatura de autoria feminina em Portugal. As cartas de amor, eu acho que são as que mais também me marcaram de alguma forma. Falando até um pouquinho de literatura portuguesa, as cartas da Flor Bela Espanca, sobretudo, são lindas, desde os poemas que ela troca com o seu amado e tudo mais. E atualmente uma carta que eu li
por conta do que eu fui em busca dessa carta, né? Quer dizer, me deparei com ela por conta do centenário da Clarice esse ano. E aí, preparando aulas de literatura, tentando trazer um pouco mais da Clarice para os alunos na escola, eu me deparei com uma carta escrita pela atriz Fernanda Montenegro, nos anos 60, finalzinho dos anos 60. Ela publica, inclusive, toda essa troca entre elas, né, que houve entre a autora Clarice e a Fernanda, ocorre também publicada no jornal, como crônica, e aí a gente consegue perceber essas facetas, né, e essa multiplicidade do gênero carta, e esse encontro com o autor, né, que é muito legal, porque a gente vê a Fernanda Montenegro ali naquela carta como atriz, sim, como uma pessoa conhecida, que a Clarice também conhecia, que também admirava, mas tem um direcionamento dela enquanto admiradora da Clarice, tentando falar um pouco sobre o que acontecia no Brasil naquele momento, e as duas discutindo e falando, né, o que vai ser do nosso país, o que vai ser dos brasileiros, dessa situação. Então, assim, é muito legal, porque tem uma marca histórica, tem essa questão pessoal da admiração entre elas ali, mesmo que não se conhecessem tão profundamente, e a gente percebe, assim, um pouquinho mais atual, né, mais próximo da nossa contemporaneidade aí, esse registro que não está tão distante assim da gente, né? Eu gosto de muitas cartas, né? A gente antes estava conversando sobre isso. Acho que a carta de Pero Vaz de Caminha é um documento histórico importantíssimo. Não vou entrar no mérito ideológico, não vou entrar no mérito político, nada, mas acho que é um documento histórico muito importante. E gosto de maneira especial das cartas trocadas entre Alceu Moroso Lima e Carlos Drummond de Andrade. As cartas da Clarice são cartas sensacionais, e gosto muito das cartas religiosas, cartas de São Paulo, e uma das cartas que eu gosto muito, um dos livros de cartas, é um livro de uma santa chamada Gianna Beretta Molla, que é uma santa italiana, e o nome do livro é Cartas de Amor de uma Santa, em que ela escreve cartas para o seu marido Pietro, e isso na década de 50, porque a carta ela nos permite isso, né? A carta ela nos permite, de fato, uma situação afetiva em que você pode se dirigir ao outro com uma particularidade, com uma intimidade muito grande, que outro gênero talvez nós não consigamos por meio dele. As cartas trocadas entre namorados, as cartas trocadas entre amantes, né? Ao longo da literatura isso dá também uma palestra enorme. Então, acho que o gênero carta foi escolhido exatamente por isso. Tá? E diante disso, pode falar, Aline, fica à vontade. Não, só para pegar o gancho no que você falou a respeito dessa questão da intimidade, é interessante para quem vai participar do concurso perceber, né, que quanto maior o grau de intimidade entre o remetente e o destinatário, mais próxima pode ser esse tipo de linguagem. E entendam que a gente não está falando a respeito de uma linguagem fora do padrão, uma vez que o concurso exige que o participante utilize a norma culta. Mas há outros marcadores de afetividade que podem aparecer nessa carta. Então é importante entender bem como que funciona essa dinâmica entre quem escreve e quem recebe uma carta. E só a carta que nos permite isso, né, Aline? Porque se nós tivermos que escrever um relatório, se nós tivermos que receber uma série de... Tem diversas formas, eles não nos permitem, os outros gêneros não nos permitem essa forma tão oscilante, e a carta nos permite isso. Então fica o convite, né, para que quem quiser de alguma forma se expressar por meio da carta e fazer esse encontro com o autor, né, com aquele autor que te marcou, devolver para ele de alguma forma, né, toda essa afetividade, toda essa conexão, essa ligação que foi desenvolvida por meio da obra desse autor, né, e deixar isso marcado para sempre. Isso, e reforçando o convite da Aline, se você gosta de escrever e se você tem um livro que marcou muito a sua vida, que te tocou de alguma maneira, aproveita para participar do concurso. E nós teremos, assim, um prazer enorme, né? Aline de Almeida Rodrigues, Aline Aparecida Lopes Neves e eu, Leandro Antônio Rodrigues, nós teremos o prazer de ler as cartas escritas por vocês.